9 horas e 29 minutos, 9 horas e 29 minutos, estamos falando com Rodolfo Scatolon sobre alimentação saudável, sobre como a gente melhorar a nossa alimentação, e tem aqui algumas perguntas e coincidentemente a Terezinha e também a Ângela Maria Caron falaram das mesmas coisas, né? A Terezinha tá perguntando sobre o Yakult e o leite fermentado. É a mesma coisa, Rodolfo? Então vamos lá, lembrar que leite fermentado não é uma das melhores escolhas. Hoje, se vocês verem lá nos ingredientes, ele tem açúcar, né? Então, assim, não é o melhor produto quando a gente está pensando em melhorar a microbiota, ver se o intestino vai funcionar ou não. O iogurte ainda é um campeão nesse sentido, tá? Eu não prescrevo hoje leite fermentado. Hoje nós temos a opção do light disponível, que seria esse meio termo. Ah, Rodolfo, eu tomo o tradicional, se eu partir para o light eu vou ter um pouco menos de açúcar ali, mas ainda é um produto que, por ter o açúcar, ele não promete ali melhorar o probiótico como ele deveria, tá? Com açúcar inflama, o probiótico desinflama, se você coloca os dois juntos, você acaba não tendo o efeito que deveria ter, tá? Ele é mais assim, por marketing mesmo. Invista nos iogurtes aí que você vai se beneficiar mais. Tá, e aí a Ângela Maria Caron tá dizendo o seguinte: eu sou amante e adepta do kefir. Não tomo leite. O meu requeijão, a manteiga e o Yakult são todos feitos de kefir. O que é que você diz, Rodolfo? Aí sim, porque como ela vai preparar o leite fermentado dela com a base do kefir, eu acredito que ela não vai adicionar açúcares e afins, tá? Sim. Só muda a diluição ali. Aí tá super ok, super interessante, pode manter. Maravilha. Melhor ainda que ela consegue fazer o próprio requeijão, então isso, né, que rotina maravilhosa a gente poder preparar tudo, né, para não ter os industrializados e os aditivos, tá? Que não é uma realidade para todos, infelizmente, né? Conseguir fazer o kefir, fazer o iogurte do kefir, fazer tudo, né? Mas para quem consegue, isso é maravilhoso. Maravilha. Né? Aí nós temos aqui a Luísa Bernardo, ela tá dizendo o seguinte: Debbie, bom dia a você, bom dia, Rodolfo. Eu tenho artrite reumatoide e eu tenho que mudar a alimentação. Refrigerante não tomo. Já faz 5 anos que também não tomo café da manhã. Tomo café com leite. E como é que eu faço para melhorar as dores? Existem alguns alimentos que pioram as dores, Rodolfo? Sim, tá. Então, quando a gente pensa em artrite reumatoide, também tem que ir no médico, né, gente? Porque em alguns casos vai ter que fazer uso ali de algumas medicações específicas, mas a alimentação é imprescindível. Porque existem hoje alimentos inflamatórios que pioram o seu quadro de inflamação. Então, quem são esses principais alimentos que inflamam hoje? Açúcar refinado, as farinhas de trigo e os industrializados. Então, na verdade, é uma boa reeducação alimentar. Tem que ser, né, preconizada, então ela vai ter que melhorar, né, com frutas, verduras, legumes, tudo que a gente ouve, melhorar a água, reduzir os refrigerantes, os doces, os açúcares, mas o que inflama demais o corpo? Trigo, açúcares, doces, né, e industrializados. Então, alguém que tem que, né, partir para algo super mais caseiro, natural aí, para ter essa melhora das dores. E daí nós vamos ter alguns alimentos que podem contribuir para melhorar aí uma inflamação, por exemplo, como canela, gengibre, o açafrão, a curcuma, né, que são bastante antioxidantes, anti-inflamatórios também. Tá? Maravilha. A Sidneia mandou pergunta por aqui, vamos ouvir. Bom dia, Debbie. Bom Tudo dia. Bem, Bem, eu e você? gostaria de saber como que a gente tem bastante ferro no corpo. Qual é o alimento certo para a gente comer? Comer no almoço e no café da manhã, Debbie? Pode responder para mim? E aí, Rodolfo? Ela tem muito ferro, é isso? Eu acho que é ferro, é. Ferro no corpo. A gente tem bastante ferro no corpo. Ferro, Rodolfo. Então aí, ó, vamos lembrar que se tá com excesso de ferro, né, ferritina alta, tem que avaliar com o médico se ele vai querer te passar o medicamento, porque dependendo do quanto está alto, ela tem que baixar isso aí de forma mais radical, né? Ela não pode ficar com esse ferro muito alto por muito tempo, porque senão vai comprometendo o fígado e outros órgãos aí, tá? E aí tem que, na verdade, evitar consumir excesso de alimentos que tenham ferro. Feijão, carne vermelha, lentilhas, ervilhas, tá bom? Não usar suplementos que tenham farinha de trigo branca, por exemplo, é riquíssima em ferro, né? Por isso que o brasileiro, né, acabou suplementando lá um tempo atrás, porque era uma carência nutricional. Então, hoje tem que avaliar que alimentos que ela está consumindo fonte de ferro e retirar. Mas o ferro demora muito para baixar de forma orgânica, de forma natural. Então, assim, ir ao médico para ver o nível desse ferro alto e possivelmente ela tem que fazer uso da medicação junto. E daí, evitar os alimentos fontes, né? Mas se um dia ou outro acabar consumindo e tomando essa medicação que ajuda a reduzir, é menos ruim, tá? Porque ele não vai se manter tão alto assim. Certo. A Tina tá aqui. Aliás, um beijo, Tina. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Ela tá dizendo: Debbie, quero saber sobre a cerveja. Não bebo Guaraná, mas bebo todo final de semana a minha cervejinha. E aí, Rodolfo, cerveja é a grande vilã?
Ó, é o que eu sempre digo, não tem alimento 100% vilão e nem o 100% mocinho. Então, o que é uma cerveja? A cerveja ela é fonte lá de trigo, de cevada, de lúpulo, de malte, né? E se a gente for pensar aí numa long neck, cada long neck tem 150 calorias em média. Tá. Então, Rodolfo, é proibido? Para hábitos saudáveis, né? Socialmente, a gente está ali, né, semana inteira trabalhando, quer descansar, quer se divertir um pouquinho, vou tomar 1 ou 2 latinhas, ok, né? Não vai Sim. ter problema nenhum. Né? Sim. Então, hoje, Rodolfo, eu estou no processo de emagrecimento, eu estou no processo de manutenção de hábito, tomar essa cervejinha está me atrapalhando ou não, depende do volume que você está tomando. Então, é o que eu digo, eu recebi uma visita em casa essa semana, eu tomei uma garrafinha lá. Né? Então, ó, eu sei que aquelas 150 calorias estavam calculadas dentro da minha meta e, ok, então eu não vou ganhar peso por conta disso. Agora, Rodolfo, eu comecei tomando um café da manhã farto, almocei um monte, tomei 10 cervejas. 10 cervejas é 1.500 calorias. Geralmente é o que uma mulher consome no dia, a média é 1.500 calorias. Então, só em cerveja ela tomaria tudo isso. Então, ela precisa rever. Na verdade, não é rever, é avaliar. Rodolfo, estou tomando demais, para quê? Eu preciso do efeito do álcool, né? Por quê? E aí a gente pode intercalar com Mas água. hoje em dia o pessoal fala muito daquela questão do puro malte, que é mais saudável. É mais saudável? Gente, isso é um marketing que a gente vê. Gente, isso é mito. Mito, né? Porque Fake news. A marca que falou isso, né? Ela ganhou esse público do emagrecimento, achando que ela é melhor, porque você tem lá uma que tem trigo, milho, Sim. os cereais não maltados, só são cereais menos nobres no ponto de vista nutricional e tudo mais, mas não quer dizer que a puro malte tem menos calorias. Essa foi a grande sacada, né? Que quem lançou esse mito aí, né? Então, assim, não importa se ela é de trigo ou de milho, a caloria continua sendo a mesma. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não caia no golpe aí de ficar verdinha, pode à vontade. Tem que tomar com moderação também. Minha gente, é complicado, viu? Deb, bom dia. Aqui é a Mari. Deb, bom dia a você, bom dia ao Rodolfo. Gostaria de saber, quem tem diabetes, a Coca-Cola zero açúcar pode ser ingerida? Pensando no diabetes, tá? 0 açúcar, 0 calorias, nesse caso, ela não vai ter impacto na glicemia, tá? Mas a gente sabe hoje que a Coca-Cola zero, ela vai promover desbiose intestinal, ou seja, ela vai chegar lá dando uma voadora nas bactérias boas do intestino. Sim. Ela vai ajudar as bactérias do mal se proliferarem. E aí, pensando em inflamação, pensando em controle da glicemia, a gente sabe hoje que o intestino mal tratado, mal cuidado, pode impactar. Tá? E não melhorar essa glicemia ou a pessoa ter alguns efeitos ruins aí a longo prazo. Então, pensando no açúcar, não vai ter impacto glicêmico, mas pensando em ser um produto saudável, tá? Não é só porque é zero que é saudável. Nesse caso, como a gente falou lá atrás, o refrigerante ele não tem um benefício, um nutriente que o corpo recebe falando, ai, que delícia, né? Que bom, deixa eu fazer alguma coisa com isso aqui. Ele fala, socorro, pelo amor de Deus, o que é esse monte de química, de corante aqui? Então, assim, elas matam as bactérias boas nossas ali do intestino. Por isso que o nutricionista dificilmente vai falar sobre liberar refrigerante, inclusive o zero. Tá? Então, nesse caso, se ela tem essa necessidade de beber alguma coisa, bebe aqueles chazinhos de caixinha, zero açúcar, né? Ou a própria água com gás e limão. O chá é uma ótima troca, Rodolfo? Sim, tá? Porque ele tem menos tipos de corantes e aromatizantes nocivos para a saúde. Inclusive aqueles chá do sachê? Sim. Opa, daí sim, porque eles são 100% ervas, né? Então, eles só não vão ter essa palatabilidade igual um de caixinha aí, por exemplo, que tem de frutas vermelhas e afins, né? Mas os chás de sachê valem. Certo, maravilha. 9 horas 38 minutos, 9 horas e 38 minutos, a gente tá falando aqui sobre alimentação saudável, sobre hábitos saudáveis, sobre você melhorar o seu cardápio no dia a dia. Rodolfo, como é que a gente faz um cardápio, por exemplo? Como é que eu sei na minha rotina que eu devo comer isso ou comer aquilo? Eu vou ao nutricionista, faço uma consulta, o Nutri faz pra mim um cardápio, um acompanhamento, ou eu só posso ir no nutricionista quando eu tô gordinha e quero emagrecer? Não, gente, pelo contrário. Hoje o nutricionista, ele vai... Fora que a maioria busca para o emagrecimento. Sim. Né? Eu, graças a Deus, hoje eu atendo públicos diferentes, né? Sim. Tem gente lá ganhando peso, tem gente que passa pela desnutrição, tem pessoas que só têm problemas. Um diabético, ele tem um peso saudável, e que ele quer melhorar essa glicemia, ele quer fazer as melhores escolhas. Hoje, com tanta informação que tem por aí, né? Então, o diabético, ele lê, por exemplo, que açúcar demerara pode. É um mito. Sim. Né? Então, ele põe no Google, o Google conta mentiras e traz até, às vezes, algumas verdades. Só que daí, essa verdade é para minha rotina, essa verdade não é para minha rotina.
né? Então, procurar o nutricionista ele é o guia que vai falar para você se o jejum intermitente para você funciona, se para você é low carb que vai dar certo. Então, pelo seu histórico, pelo tipo de atividade que você faz, pelas suas preferências e aversões, né? Então, nós vamos ser o guia para te falar, olha, isso aqui seria a estratégia mais ideal para isso que você está buscando hoje. Então, hoje só tem pessoas que têm um colesterol alto, por exemplo, e não sabem o que fazer, como melhorar, o que tem que excluir, o que tem que incluir, né? Porque às vezes não é só tirar. Esse é um erro das pessoas. E aí, também. muitas vezes, vai pela questão, né, da moda, do modismo, né? Por exemplo, a questão da low carb. Muita gente diz que low carb resolve tudo, mas para quem tem colesterol alto, complica um pouco, não é, Rodolfo? Sim. Porque come-se muita gordura, muita proteína e muita gordura, que acaba aumentando o colesterol, é isso? Sim, porque depende da low carb, Sim. né? Que daí é outros mitos que rodam por aí. Tem low carb Sim. que coloca linguiça, bacon, creme de leite. E aí você melhora uma coisa, melhorei minha glicemia. Sim. Mas eu tô causando desbiose, eu tô aumentando meu colesterol, Certo. aumentando as chances de eu ter um infarto lá daqui a alguns anos. Sim. Então, low carb, ela também tem que ser bem feita. Sim. Né? Gente, aliás, tem que ter acompanhamento. A gente vai falar disso, que o Rodolfo também tá fazendo um desafio low carb, que ainda dá tempo de entrar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. São 9h40, a gente precisa ir pro intervalo e a gente volta já já falando muito mais com o Rodolfo Scatolon aqui no nosso programa de mulher. Em todas as plataformas. Na Educadora, Programa de Mulher. Educadora. Café Kill é o